Agora tá ao sim. vivo. É. Pronto? Já estamos ao vivo. Já. Boa noite, né, a todos, a todas, todes. Vamos ver, estamos ao vivo aqui no Facebook, página da Delágora, né, e hoje a gente vai entramos com um pouquinho de atraso, mas são as questões da tecnologia, né, mas enfim, hoje vamos fazer a live, né, não sei, né, se saiu, foi, mas continua, Foi. né? Nossa live de hoje, a gente começa já, né, Messi? Começa. Tá rolando. Pronto, nossa live de hoje se chama Síndrome de Ulisses e efeitos psicossomáticos sobre os brasileiros na Europa. E vamos contar com um convidado muito especial, né, Flávio Carvalho, que é meu conterrâneo, né, Flávio? Hoje a live vai ter um sotaque bem nordestino. E eu estou muito feliz de receber Flávio aqui, né, falando hoje com a gente de um tema bastante importante, né, necessário de ser discutido, né, Flávio? Eu vou apresentar rapidamente nosso convidado e depois a gente vai batendo um papinho. Flávio, ele é de Olinda, né, é pernambucano, como eu, né, também morei muito tempo em Olinda na minha infância, enfim. Mas eu, pelo que li de Flávio, ele é namorado da Catalunha, apaixonado pela Catalunha, né, já está há muitos anos, né, Flávio? Ele vai contar depois com mais detalhes, mas é sociólogo, é escritor, né, é fundador da Rede de Brasileiros no Exterior, né, membro do Conselho de Representantes, né, de Brasileiros no Exterior. Eu acho que eu entendi que você fundou também o Teatro do Oprimido, né? Faz parte da FIBRA, né? Que é a Frente Nacional Brasileira contra o Golpe, criou um grupo Fibra Literária, né, Flávio? Uhum. Tem publicações, né, de artigos, e tem um livro que, enfim, a gente, depois ele vai poder falar um pouco, que se chama Paraula, que eu fiquei muito curiosa, que é um livro que está em 3 línguas, né? O catalão, o espanhol e o português, né? E Flávio estudou mediação intercultural com o JOSEPA, a COTEC, que é um nome extremamente importante, né, Flávio, ou seja, quem criou essa categoria de síndrome de Ulisses, né, para falar de alguns sintomas, algumas questões relacionadas com os imigrantes. Então, Flávio, o que é que levou você a, enfim, estudar né, a mediação intercultural, o tema da síndrome de Ulisses, né? O que é que te levou? Enfim, queria te escutar um pouco. Bom, boa noite a todo mundo. Pessoal, prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira, falando com um monte de gente que eu tenho certeza que está já perguntando aqui para ver a gente. Eu espero que a live fique gravada e que seja uma das melhores que vocês já fizeram, porque vocês fazem muitas lives também e é bom, eu gosto dos temas. Eu já fiquei assistindo uns e dizendo, um dia eu também quero aproveitar e participar. É muito bom estar com a Fabiana de novo, tenho um carinho especial por ela e ter conhecido o Messi, que estão fazendo esse projeto aí do Delágora em Madrid. Eu estou aqui perto de Barcelona, e pretendo falar, basicamente, foi bom a gente escolher esse tema, porque... Nossa live, desculpa. Tudo bem. Foi um assunto que, é verdade, que eu dediquei, acho que quase um ano, eu estava estudando mediação intercultural, aqui na Universidade de Girona. Eu tenho uma formação de antropologia, igual que Fabiana, né? A gente estudou na mesma universidade, na Federal de Pernambuco. E quando eu vim para cá, eu senti necessidade de pesquisar o tema que a gente já está nele, porque a gente já é migrante. Então, essa questão da interculturalidade é fundamental. Já era na antropologia e aqui também. E aí, uma das disciplinas que tinha na época era exatamente falar sobre... Eles ainda chamavam ainda de síndrome de Ulisses. Eles têm uma categorização clínica, porque o Joseba foi assessor da OMS. O cara trabalhou como consultor da União Europeia
naquela primeira crise migratória, depois da crise financeira, que vamos falar disso também, né, que vai junto, no ano 2008, e ele estava indo para Berkeley, uma universidade norte-americana, para desenvolver esse conceito. Então, o bom é que a gente tem o privilégio de conhecer a pessoa quando está no comecinho, né? E aí era engraçado, porque a gente voltava no trem, porque Girona está a 1 hora daqui, de onde eu morava, aqui em Barcelona. O cachorro vai participar hoje também. E quando a gente voltava no trem, Joseba dizia: eu queria saber como é que seria esse meu estudo da síndrome de Ulisses, com a particularidade de vocês brasileiros, porque vocês ficam falando muito na saudade, na saudade. Aí eu digo: mas me explique você primeiro o que é isso, para poder ouvir como é que eu posso lhe ajudar. E foi daí que começou esse namoro com o conceito que era transformador, todo conceito novo, né? Alguma coisa que já existia, mas faltava catalogar. A ciência tem essa necessidade de estabelecer os parâmetros. E é isso. Uma síndrome é um conjunto de sintomas, né? E essa síndrome, o cara deu uma poetizada aqui, porque ele foi buscar no mito de Ulisses, né? Na tragédia grega, em Homero, como é que a pessoa que sai do seu lugar para viver em outro, ela somatiza, psicossomatiza, e aí eu quero deixar muito claro o papel limitado que eu tenho em relação a isso, por isso que é muito bom debater com vocês, porque vocês, sim, são especialistas na área, né? E, sobretudo, atualizar, porque é uma matéria nova e que está em constante abertura para atualização. E no meio de tudo isso, só para fazer essa primeira parte aqui, para essa introdução, de que forma a gente, é verdade, traz para uma realidade tão complexa como a dos brasileiros migrantes, né? No meio das nossas saudades, como é que a gente dá o nosso temperozinho brasileiro para o conceito esse que foi criado pelo nosso amigo, o basco, Joseba Achotegui, lá que está lá em Bilbao agora. Pois é, Flávio, eu acho um tema extremamente relevante, né? Inclusive, nessa época que a gente está de pandemia, né? Eu estava lendo um artigo do Roseba, na página web, né? E ele falava exatamente que a gente tem que botar, ou seja, em época de pandemia, a saúde mental ela tem que estar no centro, né? Então, é interessante isso que ele te fala, né? Será que existe uma especificidade do brasileiro? E me chama a atenção quando você fala a palavra saudade, que ontem eu estava com duas amigas espanholas e eu falei para elas o termo saudade, e uma disse saúde, eu digo, não, saudade, né? E aí é interessante como as pessoas, ou seja, como algo que é parte da nossa cultura, da nossa língua, né? A língua é uma das nossas, digamos assim, aquilo que a gente se identifica pela questão da língua, né? Quer dizer, é parte da nossa identidade. É a primeira, digamos assim, né? O idioma. O idioma é algo muito, muito forte, né? Então, eu acho que no caso dos brasileiros, né, Flávio, você, enfim, que trabalha também com os brasileiros, talvez essa coisa de chegar num país, né? Eu não sei se você poderia falar algo. Chegar na Espanha, que a gente acha que fala portunhol, né, Flávio? A gente diz, falamos portunhol, mas quando chega aqui, não consigo me comunicar, né? E aí, eu acho que até o Roseba fala também como um dos sinais, digamos assim, eu não sei se chamar desarraigo ou de não pertencimento, é o idioma, né? Quer dizer, você não poder dizer o que você sente, ou ir ao médico, né? Quando você está... E, sobretudo, nesse momento que as pessoas estão tão vulneráveis, né, Flávio? Eu não sei, queria te escutar um pouco sobre essa coisa do idioma, né? E eu acho interessante a referência à palavra saudade, não saber dizer... A gente não tem tradução para essa palavra, né? Não tem. Dizem que é muito nossa. É verdade que outras... Depois a gente vai descobrindo que outras culturas também têm as suas particulares saudades, não é a nossa. A morrinha é a mais famosa na Espanha, porque é a morrinha galega, Sim. né? É mais perto do morrinha. a morrinha, como tão bonito eles falando da morrinha, né? E a gente respeita, porque os portugueses, por exemplo, eles se expressam muito bem através do fado, eles falam muito da nostalgia. Aí a gente diz,
É e não é. Então, é bom dialogar. O importante é dialogar. Então, naquela época, eu já comecei a acompanhar o desenvolvimento da coisa. Eu acho um privilégio a gente poder debater com um cara que está aberto, né, como o Joseba. O mérito é dele, tem que se dizer isso, porque isso significa que ele brigou com muita gente para dar uma atenção especial no meio do estresse, ele chama de estresse crônico, que é Sim. particular dos migrantes, né? Ou seja, estamos falando de uma categoria de estresse. Também não vamos, né? Vocês trabalham bastante com isso. Se vocês, às vezes, eu acho que vocês têm mais condições até de aportar mais nessas lacunas que nós temos, porque eu venho da área do campo social. Apesar de que sempre bati cabeça, briguei tanto naquela UFPE, naquela Federal de Pernambuco, porque essa história dizia, você fica... Porque tu sabe, o sociólogo tirando mais para a questão da psicologia social, leva porrada de todo lado, né? Porque é como se houvesse um conflito em relação a isso. E eu disse, não, eu acredito na complementariedade, né? Na questão holística. A universidade é um conjunto de saberes, então a gente tem que dialogar entre e ver qual é, porque a sua questão não é patentear, não é ter o nome de quem criou a coisa. A questão é que a gente consiga resolver o problema de quem está precisando. Senão a gente vai ficar naquele debate eterno, somente no campo teórico. Então, foram 3 coisas que ficaram muito claras para mim. Uma delas você já falou agora, que é a questão do idioma. E foi muito bom você passar por ele. Por exemplo, eu sou mais da área social. Você me conhece, a gente se conhece. Você também. Você também. Você é boa porque você consegue. Você vem do mesmo lugar que eu, mas você fez um passo a mais que lhe ampliou muito. Eu percebo em você. Quem conhece você há muito tempo, como eu conheço, a gente nota a evolução, né? É para isso mesmo. Andar para trás é caranguejo, né, Fabiano? Então, a questão começa no social. Entendeu? Mas a primeira coisa que eu percebi é que o social tem uma limitação. E é preciso ter muita coerência, ética, humildade, para reconhecer e parar e dizer. Por isso que na chamada que a gente fez nas redes sociais, a gente dizia, mas até que ponto a gente está dando a resposta que as pessoas querem? Então, tem um momento que o social para e diz, por favor, né? Tem coisas aqui que a gente não pode trabalhar. Mas até chegar até essas coisas que a gente não pode trabalhar, eu já vi uma live de vocês que vocês explicavam como é que a gente, até como leigo no assunto, temos a capacidade de escutar até onde a gente pode, reconhecer as nossas limitações e essa necessidade que a gente tem, essa ansiedade de querer ajudar, cuidado, né? Cuidado, principalmente quando se trata da questão da depressão, que é o grande mal do século, né? E que Joseba dizia, não estou falando de depressão, eu estou falando desses sintomas que caracterizam algo. Então, a língua, o idioma, porque quando a gente brigava no social, até com o governo do Brasil, que a gente brigou muito quando era o outro, e agora brigando mais quando é esse ainda, a gente dizia, é preciso ter uma atenção especial a isso. E é verdade que até os consulados, eles começaram a desenvolver o trabalho, né? Depois da gente bater muito e dizer, esse povo, não tem gente que não precisa somente de documento, não. Tem gente que, pelo menos, quer ser escutado. E aí foi onde veio o grande confronto. Porque o etnocentrismo, aqui na nossa praia da antropologia, né? O eurocentrismo é tão forte que ele disse, não, nós temos profissionais aqui, espanholas, perfeitamente qualificadas e tem que se dizer, carregadas de boas intenções para atender essa demanda dos brasileiros. Aí foi quando a gente falou e disse, não é a mesma coisa. Vocês me desculpem muito a sua capacidade de boa intenção, mas falar português com a pessoa que está querendo botar para fora nessa hora é muito importante. Então é por isso que eu valorizei muito desde o começo, eu disse a Fabiana. É maravilhoso que tenha vocês dando a resposta como vocês podem a essas demandas, da forma como vocês podem, porque agora é muita coisa online, em função da pandemia. Então, essa foi a primeira coisa. E para ser rápido, na segunda e na terceira, foi uma outra constatação, que eu, por exemplo, eu tinha uma formação, estava fazendo uma formação em mediação intercultural. Mas a grande maioria do coletivo migrante brasileiro na Europa, quem é? É homem? Não. É mulher. Mulheres. Então, some a isso.
você ser atendida por um espanhol que não fala, por mais boa vontade, eu não quero, né, também ser assim, né, categórico, não, porque ele falou, não, não. Por mais boa vontade que ele tenha, a questão do idioma é fundamental nessa hora. E segundo, se eu estou cada vez mais, vocês, quem me lê na Desacato, então, cada vez mais analisando as possibilidades do feminino, né? Então, eu acredito muito na capacidade que nós temos de ter maravilhosas profissionais, altamente qualificadas do ponto de vista teórico e prático. Conheço um monte de mulheres como vocês que podem dar uma resposta a essa demanda. E a terceira coisa é a questão social mesmo, que é, basicamente, para resumir, não adianta tratar somente as questões da alma, se a alma, a grande necessidade é que ela esteja, não é bem alimentada, não, é pelo menos alimentada. E aqui eu deixo também, porque isso aqui tem muita coisa para a gente debater, não é? Mércia? Essa eu acho que não está escutando a gente bem. Bom, você quer fazer alguma pergunta, mas fazer alguma colocação? É que eu acho que ela está com aquela dificuldade do... Eu posso dizer uma coisa? Aproveitar? Não, ela está... Pode, sim, claro. É porque é muito importante dizer uma coisa, que é a seguinte. Vocês estão em Madrid, não é isso? É. Todas duas? Sim. E vocês conseguem... Estou aproveitando perguntando para vocês. Vocês conseguem atender as pessoas online? Sim ou não? A gente tem feito, eu não sei se você quer falar essa parte, assim, isso é importante que você está perguntando, Flávio, porque vem de toda uma questão do Covid, né? Esse projeto que a gente deu início. Você quer falar, Messi? Eu acho que ela está travando. Parece que está travando. Oi, vocês conseguem ouvir agora? Sim. Sim, bom. Vou até fechar meu microfone para ver se a gente escuta ela melhor. Mas minha transmissão, ela tá muito... aí você estava falando, então, dos atendentes. A gente não tinha conhecimento, inclusive, desse estudo, né, sobre a síndrome que a gente trata desde a perspectiva da psicanálise, né? Então a gente não abordava esse conceito. Trouxe a gente para essa pesquisa também, saber sintomas e todo que está em torno do que seria Natal e mudar para um país com uma cultura, Messia está cortando. uma língua diferente, né, como a gente acabou conhecendo. Está cortando? Tá. Deixa eu posso ir falando, né, enquanto o Messia está ajeitando, porque parece que hoje está tendo muita interferência, né? Não sei se é a quantidade de lives. Bom, só para... a gente criou um projeto, Flávio, muito importante, né, que a gente tem, inclusive, temos várias pessoas nos assistindo, entre elas Maria Badete, né, que é uma colaboradora nossa, a gente conta com ela, né, e o que é que a gente... um beijo para Maria, né? A gente tem a gente criou um projeto, né, de escuta de pessoas que estão atravessando uma situação de vulnerabilidade, né? O projeto inicialmente veio com a questão da pandemia, né? Mas a gente está
o confinamento, porque a gente viu que algumas pessoas iriam, isso que a gente colocou, pessoas que são brasileiros, né, que o idioma é uma das ferramentas eu não gosto dessa palavra, mas assim, como você disse, eu poder me expressar na minha língua materna já é algo que é como se sai, né, do corpo mesmo, é algo que eu posso falar das minhas emoções, diferentemente de que tem muito brasileiro que não consegue se expressar, não é, no castelhano, mesmo brasileiros que moram aqui já há algum tempo, né, enfim. Então, a gente criou esse projeto, que é essa escuta, né, que fazemos online, né, a tecnologia nesse ponto tem ajudado bastante, né, a gente tem recebido um feedback muito importante de Maria, não é, porque Maria nos encaminha casos, e falando que as pessoas, assim, tem sido muito importante para muita gente, né, porque é exatamente isso, e foi muito bom poder conhecer, digamos, o Joseba, algumas leituras que eu não, de fato, eu trabalho como psicanalista, né, mas gostei muito, porque a gente está, inclusive, estudando o tema, tem uma particularidade do migrante, né, Flávio, embora a gente saiba que o sofrimento psíquico é inerente ao humano, mas é difícil, quando você está em outra cultura, né, quer dizer, todas as adversidades, quer dizer, elas... Claro, o que é que eu quero dizer? A migração afeta a subjetividade, né? Então, o que é que a gente pode fazer com isso? A gente pode trabalhar no sentido de cada caso. Outra coisa importante também, que essas pessoas, elas quando vêm a serem escutadas, eu vou falar com pessoas pelo nome, não é é um migrante brasileiro, mas tem um nome. Então, assim, essas pessoas são ouvidas na sua particularidade, sua singularidade, e isso é muito, elas se sentem muito escutadas, muito respeitadas, né, nesse lugar que tem. Então, eu acho que faz toda uma diferença, porque é como se sentisse ali acolhido, né? E outra coisa que eu queria deixar claro é o que é que a gente pode fazer? Escutar de um ponto de vista profissional, não é? É poder fazer, assim, tentar que essa pessoa, numa condição de imigrante, de adversidade, o que é que eu posso fazer com minha vida, né? Porque a migração, embora o próprio Joseba fala isso num texto dele que eu li, quer dizer, tem um estresse negativo que pode, inclusive, somatizar, né, essa coisa que você falava, a somatização a saudade brasileira, somatizar, a saudade é muito forte, né? A gente somatiza, a gente tem dores de cabeça, náusea, tem tanta, se eu for dizer, né, enfim, a gente pode dizer depressões, né, de tristezas profundas, né, dores nas costas, enfim, a gente só... Né? Umas contraturas terríveis aqui, bem aqui, tem um pontinho, uma saudade aqui acumulada, aí outra fica aqui, cada um, né? Cada um expressa de uma maneira, e colocar para fora é uma forma de exatamente que isso não fique, né? Porque a ansiedade, ela tem que sair, né, Flávia? Ela não, se ela está presa, ela vai sair, às vezes, numa somatização, e tem doenças que são graves, né? Então, quando a pessoa vai poder falar da sua angústia, porque a gente, enquanto profissional, a gente vai escutar a angústia, a gente não vai dar um remédio, nem podemos, mas eu digo, tem um alto índice de pessoas que estão sendo medicadas, né, por psicotrópicos, ansiolíticos, que às vezes é necessário, mas se essa pessoa não tiver um lugar que falar, né, essa coisa da linguagem, não puder falar, enfim, vai se acumular muita ansiedade, isso vai gerar uma situação extremamente, vai acumular, não é? Isso pode dar inúmeras coisas, e como você disse, o social tem um limite, e quando é isso, quer dizer, é importante que essa pessoa tenha um lugar para falar dele, sabe? Dele enquanto sujeito, que está em outra cultura, que está sofrendo, né? Porque eu acho que a gente tem muita dificuldade em pedir ajuda, porque a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não dá conta. Né? Muito bom. Ô, Fabiana, e você não acha? Parece que tá vendo que é uma live bem dialogada, né? Porque o conceito é isso, ele não vai além da catalogação dos sintomas, né? Porque isso foi uma luta, né, de uma equipe toda, né? Às vezes a gente fica falando muito do José e tudo, mas tem toda uma equipe por trás. Você sabe que quando a ciência, a medicina, por exemplo, Maria, por exemplo, tem um companheiro, o companheiro dela é médico, né? Ele me fala muito isso. Quando ela avança, por exemplo,
ela precisa catalogar-se, categorizar-se, até porque, e quem vai dar a resposta a essas demandas, para um migrante que está fora, sejamos claros, não vai, somos aproximadamente, estamos falando de 120 mil brasileiros aqui na Espanha, né? Então, é uma demanda muito grande e é uma demanda de pessoas que não têm condições que não seja na saúde pública. Então, a luta social, política de um grupo de pessoas como esse que categorizam a doença, um conjunto de sintomas que configuram a doença, né? Para a população migrante, é uma pessoa que tem que ter uma sensibilidade social para dizer assim, saúde pública, absorva isso. E para a saúde pública, um gestor público, um gestor político, né, um político de secretário de saúde, ministro da saúde, ele diz, sim, mas eu tenho que ter isso categorizado, eu não posso atender tudo porque vocês acharam que era bonito fazer, não. Eu preciso criar essa rúbrica dentro do orçamento da saúde para atender essa demanda específica com recursos públicos que justifiquem o que está acontecendo. Então, veja a luta que é para conseguir isso. E, claro, migrante, dentro dos preconceitos, da discriminação, vai ser o último a ser atendido na saúde pública em relação a isso. Então, foram 15 anos, pelo que eu conheço da história, até chegar a esse nível de reconhecimento pela OIM, que é a Organização Internacional das Migrações, pela OMS, né? E especificamente pela União Europeia. E aí, para seguir na linha do que você está dizendo, eu fui lendo e a gente tem essa... eu conheço essas pessoas que são muito abertas, é verdade que no País Basco eles são muito fortes nisso, e eles adorariam, sempre ficam pedindo para conversar com a população brasileira, né? Porque tem as particularidades. Não quer dizer também que eles não estejam trabalhando com... África não é, por exemplo, África em geral, não. É africanos do Golfo de Benin, é africanos da África Negra, da África Subsaariana. Então, primeira coisa do mundo, quando você quer categorizar uma coisa, é não botar a gente dentro do mesmo saco, generalizando, né? Ah, brasileiro? Ah, brasileiro tudo igual. Brasileiro no Brasil, né? Como se o Brasil fosse aquela coisa pequenininha, a gente lá do Nordeste fosse os mesmos do Rio Grande do Sul. Então, no mundo, a categorização, e a sociologia a gente tem que ter muito cuidado, porque é o estudo de categorizar socialmente, né? Então, a gente tem medo da generalização, que também é outro problema. Mas, para os brasileiros, é verdade que, dialogando, a gente pode chegar a algumas condutas específicas. E aí eu falei aqueles primeiros 3 desafios, mas também a gente conseguiu avançar, né? Assim, em grupo de discussão, né, sobre a questão do Brasil, que é 3 coisas que você já falou, em 2 aqui. A primeira é essa presunção boa, no bom sentido que a gente tem do brasileiro, de dizer, ah, não, eu posso te ajudar. Eu sou teu amigo? Então, imagina isso com homem. Imagina isso no grupo de homens que a gente discute, né? Que a gente está constituindo um grupo para discutir, desconstruir masculinidades. A gente senta a Fabiana na mesa do barzinho ali, toma 3 cervejas, e está dizendo que eu não escuto, eu vou escutar você. Não é a mesma coisa. Aliás, na escuta hoje, a gente já fala de escuta ativa, né, que é a grande palavra que eu aprendi aqui, porque também tem a escuta inativa, né? Porque eu posso estar aqui, você pode estar falando, eu posso fazer de conta que eu estou escutando você aqui, eu estou escutando mais a mim mesmo do que... E você tem que ter, você como psicanalista tem a técnica, você estudou para isso, para saber o momento de escutar, de intervir, de empatizar. Só que nós somos famosos não pela empatia no mundo, nós somos famosos pela simpatia. Porque para o mundo, não pela empatia, mas para os espanhóis, por exemplo, a gente é famoso pela simpatia. Parece que a gente vive sorrindo, que é um país que está em carnaval o ano todinho e que a felicidade é uma maravilha. Então, para que cuidar de uma pessoa que vive num carnaval eterno, sorrindo e não tem nenhum problema? Então, veja só como são as coisas. Primeiro, as pessoas, o bom e o positivo, o bom e o ruim, né? Como tudo na vida, né? Querem ajudar e dizem, não, eu posso lhe ajudar. Mas a pessoa não está sendo ajudada, porque amigo, né? É aquele, a gente sabe, não é tanto de Facebook, é aquele que, inclusive, diz as coisas, principalmente as coisas que a gente não quer ouvir, e que a gente pode ser que não esteja preparado para ouvir.
Isso é importante, isso que você diz, né, Flávio? Porque eu acho que esses grupos, isso que você está falando de desconstrução da masculinidade, é muito importante, né? De você poder escutar, não é, de temas, né, o machismo, tanta coisa poder ser debatida, né? Porque eu acho que são temas que a gente tem que, enfim, socialmente tem que ser discutido, né? Isso também, inclusive isso que você está dizendo, né, de que há um limite para certas discussões, porque ali, enfim, nem todo mundo se coloca, digamos, tem coisa que as pessoas têm pudor de falar, têm vergonha, né? E num ambiente de sessão, de análise ou de terapia, como a gente quiser denominar, é onde se tem que falar mesmo do que a gente não fala, porque a gente tem vergonha, porque dói, porque o lado ruim, o lado fraco, né? Porque, de fato, essa questão dos estereótipos, né? O brasileiro é um povo alegre, né? Realmente, a gente tem essa coisa de sorrir, muito aberto, né? A gente... Enfim, isso é verdade, né? Quando eu vou no Brasil, inclusive, eu noto que eu digo, nossa, a gente aqui, o pessoal ri muito, né? Assim, né? Enfim, todo mundo, todo mundo fala com todo mundo, né, Flávio? Coisas que a gente vai vendo quando a gente está de fora. E aqui... E lá no Nordeste, né, que enfim, bem... Todo mundo conhece todo mundo, né? Em cidades... A gente mas acontece que muitas vezes esses estereótipos, eles, por um lado, claro, enfim, são estereótipos, mas assim, às vezes atrapalham no sentido de isso que você disse, é um povo alegre, então não precisa de ajuda. Eu tenho meu vizinho, meu amigo, está aqui, né? Tem uma pessoa que eu converso, né? Algumas pessoas que falam comigo dizem, eu tenho dificuldades assim tremendas, né? Mas que vão suportando. Depois é que a pessoa vê, nossa, eu não estou conseguindo mais, né? E aí é quando pedem ajuda, quando chega num limite, né? De que o sofrimento é tão grande, porque quando chega para mim, para Mércia, que depois eu falo, Mércia não está conseguindo, depois eu falo, né? Quando chega para a gente os casos, Flávio, já são de sofrimentos assim ao extremo, né? E, de fato, por exemplo, quando a gente conversa com Maria Bader, né, por exemplo, ela diz, Fabiana, existe um limite, e existe um limite nosso também, fazendo essas consultas online, porque é diferente de ter uma consulta presencial. Então, o que a gente trabalha é o que se chama efeitos terapêuticos rápidos, né, que a pessoa tem 5 a 10 sessões, e se houver necessidade, a pessoa tiver vontade de continuar a terapia, isso é discutido com o profissional, né? Essas sessões são gratuitas, né, essas de 5 a 10, e depois, se a pessoa quiser continuar, aí discute-se a possibilidade de um valor simbólico e tal. Mas, assim, a questão é essa, quando chega para pedir ajuda, né, já está no nível de, vamos dizer assim, de estresse tão grande, que muitas vezes, sabe, Flávio, já fez alguma, já teve, inclusive, enfim, a gente tem que falar, já teve tentativa de suicídio, já teve consumo de muita bebida alcoólica ou droga, violência de gênero, a gente tem muito caso de mulheres, muitos, né? Pessoas, então, assim, poder pedir ajuda, porque a gente sabe que isso, né? O que é que eu posso fazer com minha vida, estando numa outra cultura, né? Que também pode ser visto também como uma oportunidade. Agora, claro, não quer dizer que não haja estresse, dificuldade, todos temos, né? Isso, a gente Fabiana. Não é super-homem, a gente não é... Até Ulisses, né? Ulisses, o herói aí de Homero, ele teve, não foi, Flávio, aí tanta dificuldade, chorava e participou da guerra e ele não conseguia voltar, foram 10 anos, né? Ele olhava muito para o céu, né? E eu me lembro que uma das coisas que eu até escrevi no meu livro para ela foi isso, porque tem um caso de um rapaz que veio me falar comigo, ele disse, olha, mas é porque você mora no interior e eu também moro no interior, e quando eu estou naquele interior, que eu olho para aquele céu tão grande assim e vejo, eu digo, ele fazia a pergunta, eu digo, o cara faz a pergunta que Ulisses fazia na tragédia grega, o que é que eu estou fazendo aqui? Como a gente diz lá em Pernambuco, onde é que eu fui amarrar meu jegue? Porque eu estava lá e agora eu estou aqui. Porque muita gente que pode estar escutando a gente pode dizer até assim. Imagina ter um monte de gente do Brasil, né? Que nunca teve o privilégio. Eu me considero privilegiado, e acredito também da gente poder ter ampliado os horizontes e saído
Mas a pessoa pode dizer, não, mas isso que vocês estão falando também tem aqui no Brasil. Eu posso nunca ter saído da minha cidadezinha no interior e posso ter todos esses problemas que vocês têm aí. Agora, aí é quando a gente explica para as pessoas uma coisa, que uma coisa é acontecer aqui no Brasil. E por isso que a gente traz para a nossa particularidade como migrante, né? Que tem essa imensa vantagem de ampliar o horizonte, por um lado, que é aquela coisa do brasileiro que sempre... e aí a gente se iguala muito com os africanos, eles dizem, com os cubanos. Eles dizem que nós, os brasileiros, somos cubanos que falam castelhano, que falam português, né? Porque é muito parecido, brasileiro e cubano, não sei o quê. Que é aquela história que nós temos de... tanto que a gente... Aquela mania que a gente tem, não sei se boa ou ruim, para um lado bom, lado ruim, de não dizer nem nunca... Se a gente não fala com um amigo que está aqui lá, imagina com a família no Brasil, né? Aí, como é que tá? Ah, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha, tá bom demais, olha, sabe? É só sair coisa boa, né? Mas, como tu dizia, né? Tá guardando tanta coisa, porque vai ficar dizendo também nas lives com a família, dizendo as mazelas, né? As mazelas também, mas é tanta mazela. E a mazela sobrecarregada. E tu falaste uma palavra aqui, que é a questão do desarraigo. Que são coisas, por exemplo, o racismo, por mais que a gente fale nele, eu posso falar nele com essa pele branca que eu tenho, eu só descobri o que é de ser discriminado depois de mais de 30 anos quando eu vim para cá, né? E eu me senti, você olha para a sua pele branca e você se diz, e eu também sou discriminado por ter a pele mais escura que um europeu, né? Então tem coisas que você só sente na pele, né? Que é a questão da migração. E na questão da migração, é uma coisa que eu bati muito, porque a gente estava se formando num grupo, mas as mulheres... Existem dois mitos, dois preconceitos absolutamente opostos em relação à questão da sexualidade, por exemplo, que é uma coisa que temos muito ainda que falar sobre isso, né? Se o brasileiro aqui extrovertido, ele é um cara sexy, né? E ele, para um grupo de mulheres jovens espanholas, a brasileira é a puta. Ah, sim. Tu entendesse a diferença que tem enorme em relação a isso? Agora, é uma coisa que eu posso falar, mas eu nunca sou capaz de sentir na pele o que você, e Mércia, e Badé, e a imensa maioria, porque se for somente no qualitativo, mas quantitativamente as pessoas não têm ideia. A prefeitura de Barcelona chamou, Badé sabe, porque a gente fala muito dela hoje, né? Porque ela está aqui também com a gente. Ela sou eu e eu sou ela. Então, a prefeitura diz, mas vocês são muitos, né? Da comunidade latina, a mais feminizada aqui na Catalunha. Não sei em Madrid, os dados eu não tenho. São mulheres. São mulheres. Então, a resposta a isso é muito interessante, porque é um trabalho social, e por isso que eu gosto de falar contigo, porque tu me entende, porque eu te conheci quando estava na ABAI, na Associação Brasileira de Apoio ao Imigrante, em 2000, quando teu pai me apresentou lá. Foi. Professor Geraldo, vou falar com minha filha, viu? Eu digo, eu vou falar com ela, me diga como é que eu falo com ela, foi assim que eu te conheci, né? Então, aí eu disse, mas pelo amor de Deus, e aí vamos ver uma coisa assim, da resposta, né? Também, porque para não ficar falando somente do problema, mas da resposta, né? Então, existem pelo menos dois tipos de resposta, isso é a minha concepção, aí já entra mais a questão sociológica também, e você vai me entender muito bem quando eu falo, né? Primeiro, dos pouquíssimos, miseráveis recursos que chegam até nós aqui, porque, vou dar um exemplo de uma coisa que está muito perto, eu não gosto de falar nisso porque eu me separo muito do meu trabalho, do que eu faço no meu dia a dia, mas os consulados, por exemplo, recebem uma verba, depois da gente brigar, depois de Badé, Irene na Suíça, Leila Dayanes com as trans na Itália, é tanta mulher fazendo tanto trabalho, Márcia lá na Holanda, fazendo trabalho para dizer, nós queremos, nós, mulheres brasileiras migrantes, profissionais qualificadíssimas, doutoras, queremos recursos, sim, não para viver disso, porque a gente sabe que não vamos viver porque os recursos são miseráveis que chegam até aqui, mas para fazer projetos pequenos de atendimento a essas mulheres. E desde aquela época, eu estou falando por causa desse governo, desgoverno que a gente tem aí, diga-se logo assim, né?
Sim. Mas estou falando do governo anterior, inclusive, no governo Lula, que dizia, olha, a gente não tem recurso, aliás, a gente tem dinheiro, mas não tem verba orçamentária, porque o orçamento não está pensado para ajudar brasileiro que está fora do Brasil. Mas a gente não quer tirar dinheiro do Bolsa Família, a gente não quer tirar dinheiro do pobre, a gente só quer que esse dinheiro que você está gastando, pagando uma psicóloga, né, para fazer a atenção do problema, depois que o problema já está instaurado e que é muito mais difícil, Fabiana, tratar, vamos fazer prevenção? Vamos pegar essa miséria que vocês têm e vamos apoiar projetos associativos. E a maioria são mulheres que falam o idioma da pessoa que a pessoa quer escutar, porque eu tenho tanta... Até porque os profissionais espanhóis, eles até comigo, eu dou aula de português, eles dizem, então me ensine a falar português, eu quero. Eu digo, ó, coitadinho, né? Ele quer falar português, vamos ensinar ele a falar português, porque ele está se esforçando para isso. Mas eu preciso chegar para ele, igual eu digo para os meus amigos homens, tem limites, né? Tem limites para isso. A pessoa vai se abrir muito mais no português quando reconhecer em você o seu sotaque, de onde você é. Isso. Fabiana, então, é isso. Ô, Flávio, isso que... sim. E a outra coisa, o dinheiro pequeno é esse, mas a grande briga, eu reconheço e dou o braço a torcer. A grande briga é para que o serviço público espanhol, através de pessoas e equipes como José Bachategui e outros, está dizendo para nós, então, nós queremos que vocês, brasileiras, que trabalham com isso, sejam atendidas por nós, formados por vocês, brasileiros. Pô, cara, os caras são... Né? Mas eu preciso, por mais que eu queira, Flávio, eu não conheço, eu não sou brasileiro. Então, veja a abertura que existe para isso, e é por isso que eu acho que é organizar para, né, dar resposta. Flávio, só interrompendo um pouquinho, porque Mércia não está podendo participar pela questão técnica, né? Ela ficou muito chateada, assim, triste, porque ela estava muito interessada no tema, e infelizmente, né, houve um problema, e está tendo perguntas do público, mas eu não sei porque eu não visualizo. Se você puder... ela está botando aqui, como identificar que a pessoa está sofrendo a síndrome de Ulisses? Existe uma sintomatologia específica? É interessante essa pergunta, né, Flávio? Eu vou responder um pouco, depois, se você quiser complementar, né? Assim, né, quando eu fui conhecer essa categoria, né, síndrome de Ulisses, porque, digamos, como eu falei, a gente escuta esse sofrimento, mas, de fato, a síndrome de Ulisses, ela vai se relacionar com o imigrante, né? Como a gente colocou aqui, o imigrante, quando ele sai de seu país de origem para o país de destino, né? Ele tem um projeto migratório, ele, enfim, muitas vezes há um risco, né? A gente está vendo todo o tempo a travessia no mar Mediterrâneo, enfim, existe um risco para todo, enfim, claro que tem pessoas que vêm numa condição e tem pessoas que vêm numa condição, digamos, um pouco melhor, isso também vai interferir, né, Flávio? Mas a gente pode dizer que são coisas que a gente vem comentando, mas a gente pode dizer que o Acotec, ele vai falar de 7 lutos, né? A família, a língua, a terra natal, né? O status social, o grupo de pertencimento e os riscos físicos, quer dizer, de alguma maneira ou outra, né, seja uma pessoa que vem numa situação até para estudar, né, ela vai ter, a gente vai ter uma perda, sempre tem uma perda, né, Flávio, porque você deixar a família, eu atendo pessoas que falam nisso, quer dizer, esse conflito de não poder, minha mãe tá com um problema tal, foi operada, eu não estou lá, ou então ao contrário, né, como eu escutei agora na época do Covid, pessoas que estavam completamente só no hospital. E me ligavam para falar com alguém, porque não queriam, como você está dizendo, não queria aperrear a família, né? Não contava, mas a pessoa estava sozinha, né? Você veja, porque uma coisa, mesmo que o Covid no Brasil não possa ter visita, né, também, mas você está ali no seu país. E se você acontece, né, de piorar, quer dizer, eu vou morrer sozinha, quer dizer, não vou, né, essa coisa o luto por não estar na terra natal. Então, o que eu acho interessante dessa categoria
Síndrome de Ulisses, é que a gente tem que estar muito sensível, aí eu falo também como antropóloga, à cultura, né? A cultura. Isso que a gente está dizendo, eu e você, a gente está falando, você ser escutada na sua língua, no seu idioma, é algo que é como se fosse assim, poxa, é muito mais forte, né? Muito mais acolhedor do que, de fato, eu ter que me expressar em uma língua que eu não tenho, né, Flávio? Deixa eu ler só a próxima pergunta, Flávio, porque Márcia, né? Márcia, né? Botou assim, há uma tensão no cruzamento de culturas, segundo Vera Candal. Sabemos que não há atendimento público gratuito. Como esses brasileiros podem aliviar suas dores? O choque cultural, que, né, como a gente traduz, como eles traduzem aqui no espanhol para, né, ela fala em cross-culture, cruzamento de culturas. Aqui eles já vão nascer que eles chamam do choque cultural, né? E tem uma coisa que a gente está falando aqui que é fundamental e que a gente, quando fala no problema, a gente tem da natureza humana, a gente já apresenta a resposta. Porque a cultura é a melhor... Se o problema é o choque cultural, como é que a pessoa que tem essa dificuldade toda, como ela falou aqui, com a saúde pública, que é muito excludente aqui, para quem não tem documentação, a imensa maioria tem problemas de documentação, não quer dizer que estão indocumentados, né? Mas a cultura é uma saída. E o que é cultura? Aí volta para aquela visão estereotipada que a gente tem de cultura, de associar cultura à festa. Cultura não é somente arte. A arte é a parte mais significativa da cultura, né? É a que toca a gente mais de perto. Mas no meio de uma conferência brasileira no mundo, olha, fazer roda de samba, por exemplo, como política pública, você está fomentando o associativismo, fomentando a participação dos artistas, que é quem segura a onda. A roda de samba, o pagode, o sertanejo, o que você quiser. O forró. O forró é quem segura a onda. E não é uma coisa que o Flávio está falando porque acha bonito, não. É porque está catalogado por especialistas. Que esse retorno agora, e que é quem mais está sofrendo agora, mas são as pessoas que mais nos deram aquela terapia que a gente não pôde ter com Fabiana, mas que foi lá que a gente se encontrou para dizer, a gente precisa de algo mais além disso. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não, eu entendi. E a gente sabe que a música, a dança, né, Flávio? E para a gente, outro dia eu conversava isso com Mércia, como a gente vem de um país que tem tanta, né, musicalidade, o corpo da gente se move de uma maneira, né? Isso é muito interessante. Eu me lembro daquele antropólogo, Marcelo Mous, que ele falava das técnicas corporais, né? A forma de andar é cultural, até a forma de dormir, de se colocar à mesa. Enfim, a gente vem de o que é cultural, embora a gente, às vezes, o corpo da gente até vai mudando, né? O gesto, porque a gente vai incorporando alguns hábitos, né? Ele fala de hábitos de Bourdieu, do espanhol, mas assim, o que é da gente fica, e é isso, quando a pessoa está em uma sessão de terapia, sai essas coisas, sabe? Eu vou ler as perguntas, tá, Flávio? Continuar lendo aqui, né? Estão boas as perguntas, eu estou gostando. Tá ótimo. Mércia pergunta, a solidão de ser estrangeiro pode combinar um sofrer a síndrome de Ulisses? Olha aí, tem uma questão epistemológica que a gente discutiu, naquela época também, e até hoje a gente se fala que é isso aqui, e que é de fundo, é uma questão estruturante, como a gente costuma dizer, né? Que é o seguinte, os europeus, né? A gente às vezes cria tópicos também para rebater tópicos, mas para vocês me entenderem, né? Uma das coisas que fizeram na reunião foi dizer, vamos agora melhorar, porque tem um questionário. Aqui tudo é quadradinho, né? Então, eles queriam que a gente desse opiniões sobre melhorar o questionário da saúde pública na hora de a pessoa chegar e preencher as casinhas. Aí a gente começou a dizer, sobretudo eu, que sou mais chato, já viu que eu sou meio cri-cri com essas coisas, eu disse, mas não é uma questão de questionário, não, porque a primeira impressão pode até ser equivocada. Porque eu estava me formando para ser mediador. Mediador é aquela pessoa que quando chega para falar com uma enfermeira, com não sei o quê, diz assim, vai ali com aquele rapaz que também é imigrante, porque todo mediador imigrante
vinha ser migrante, para ele fazer uma pré-análise que não servia para nada. Porque o que a pessoa queria era chegar até o médico, aí tinha que passar pelo mediador, para depois passar pelo assistente social, que é trabalhadora social, depois com o enfermeiro para chegar no médico, que é o que o cara queria. Aí ele mesmo está morto nessa hora, né? Mas não é uma questão de preencher casinhas, Fabiana. É uma questão de escuta ativa. Em sessões, né, que essa pessoa merece. Não aqui na redação dessa repartição pública. Não é disso. Entendeu? Então, é uma questão já de fundo na diferença entre o trato. E uma da pergunta que fez agora também, que apareceu aqui, é como se percebe também a imigração brasileira aqui na Espanha, né? Que é outra coisa também que é aquela história de dizer, mas vocês, como brasileiros, sofrem algum tipo de... Eu costumo dizer que não, que a gente entra na categoria migrante, né? Porque, no fundo, o que tem é uma divisão entre as pessoas que são autóctones e as pessoas que não nasceram aqui, né? Então, a categoria migrante. Agora, claro que dentro dessa categoria migrante, por exemplo, tem um mito maravilhoso e terrível ao mesmo tempo do brasileiro como uma pessoa super bem resolvida com seu corpo. Brasileiro, um cara que, sabe, samba aí pra gente. Capoeira, faz uma capoeira aqui. Como assim, eu fazer capoeira? A capoeira é uma coisa que você nem imagina se eu começar a explicar para você aqui. Nossa. O que é capoeira. Capoeira é uma coisa de uma complexidade formidável para explicar para você, um cara que nunca fez capoeira só porque é brasileiro. Não. Então, temos esses problemas das respostas que as pessoas querem, né? E que até hoje, me lembro dos jornalistas que estavam me entrevistando essa semana, que eles sempre perguntam, mas e como são? A grande pergunta aqui, desde 2005, Fabiana, tu deve ter perguntado tudo 200 vezes, mas quem são os brasileiros na Espanha? Coitados. Eles querem uma resposta categórica. Uma resposta não tem. Aí o cara vai dizer, diz, escreva aí, diversidade. Não, mas eu quero saber quem são. Eu digo, não saber quem são é um dado para a sua pesquisa. Exatamente. Né? Nós não somos, você não vai conseguir dizer que eu sou o brasileiro. O que é o brasileiro? Pergunta para o brasileiro no Brasil, o que é essa categoria? O brasileiro. O que sou eu? O do Sudeste vai dizer uma coisa, do Nordeste. E olha lá, dentro do Nordeste vai ter tanta definição que é até interessante, viu, Flávio? Que a gente escutar essas respostas, porque vai ter, enfim, é bem interessante. Deixa eu só... Maria Badé, a gente estava falando dessa coisa do estereótipo, né? Que muitas vezes a brasileira que você falou, essa coisa de ser, né, é puta, sobretudo isso é muito forte em Portugal, a gente sabe também, né? Em Portugal, sim, que até tem feito um trabalho, né, porque é algo terrível, né? O se fala brasileiro. Maria Badé diz, quando fui agredida verbalmente por uma vizinha, por achar que era puta, denunciei na justiça e ganhei. Importante denunciar crimes de ódio. Gostei, porque a gente, às vezes, tem medo, né, eu não vou botar uma denúncia, não sei, fica com aquele medo. Outro dia, uma brasileira que é idosa, que mora aqui, ela dizia a mim, Fabiana, eu estou com medo de resolver meu empadronamento, porque a polícia pode pedir meus papéis. Eu dizia, não, você tem que ir, era na época do Covid, enfim, mas assim, a gente tem medo, às vezes, das autoridades, a gente acha, né, até de ir no consulado, né, isso é uma coisa que eu discutia, que a gente, até de ir no consulado, que é território brasileiro, as pessoas têm medo. Existe, quer dizer, outra coisa que é interessante, né, Flávio? Como muitas vezes o imigrante, ele é invisibilizado, né? Porque ele não quer dar a cara, ele não quer, exatamente porque ele tem medo. Então, eu vou me proteger, né? E é muito complicado. Então, assim, até o próprio Josepa, ele diz isso, quer dizer, o lugar do imigrante, muitas vezes, é o lugar do que não tem nome, né? Não tem uma identidade, porque você dizer imigrante é uma categoria tão ampla, né? Que a gente... isso que você está dizendo, quer dizer, como é que eu vou definir quem é o brasileiro? Quem é o povo brasileiro? Né? Não tem, enfim, é tão amplo, né? Olha outra pergunta sobre a mídia. A mídia tem um papel importante em construir a imagem do imigrante na Espanha, com ditos conceitos como, por exemplo, a origem do terceiro mundo, as ex-colônias, percebida como pobre, entre aspas, diferenciado etnicamente, entre outros. Como percebem isso? Deixa eu fazer uma provocação aqui, as pessoas que estão fazendo essas perguntas tão boas.
né? Digitem, peguem, quando você acabar a live, digitem no Google. Maria é um nome comum, B-A-D-E-T, Baadete, com T mudo. Essa mulher passou a vida estudando o comportamento da mídia. Eu tenho a tese dela, eu estou olhando para ela ali. Ó. É uma tese de doutorado, né? Que não recebeu, desculpe, mas não recebeu o menor reconhecimento que ainda vai estar recebendo e que vai merecer e que vai receber. Quando as pessoas fizeram a pesquisa no Google e veio que ela começou a falar sobre isso com a propriedade de estar. Ela foi para as escolas públicas aqui da Catalunha, falar desde os jovens, de como os jovens começavam a ver o mito da Gabriela, de como os velhos assistiam a novela de Gabriela e criaram essa imagem sexualizada, que já é um problema mundial, imagine, em cima de uma categoria brasileira, né? Como as pessoas sempre perguntam aqui na Espanha. E mito sobre mito. E o mito de que quando você chegasse aqui na Espanha, por ser a Península Ibérica, né, um lugar de muita miscigenação forçada, porque essa miscigenação aqui foi guerra em cima de guerra, foi, né, o pau comeu, o sangue rolou aqui nessa miscigenação endeusada que a gente... a presença dos íberos na Espanha, os íberos aqui, os imigrantes íberos, os árabes aqui, meu Deus do céu. O maior preconceito que eu tive, Flávio, na pele, quando eu senti aqui, foi uma pessoa que depois me pediu 1000 desculpas, porque ela estava me xingando muito, porque ela achava que eu era árabe. Porque brasileiro se mistura com tudo. Eu achei que você era árabe. Porque eu conheci tão diferente, né, o fenótipo. Aí eu digo, mas tá me pedindo desculpa porque você está sendo racista com o árabe? Não era com você não, sabe? Meu racismo todinho é com os árabes. Imagina que ponto. Aí chega lá no Brasil, não, os íberos lá a Espanha é um país absolutamente aberto. É claro que os lugares onde tem mais tradição de imigração tem um contato, mas esse contato não se transforma. É mais choque cultural, como disse aquela pergunta, né? O choque cultural é uma coisa pequena que está na descrição no terceiro ou no quarto ponto que você falou da síndrome de Ulisses, né? Na caracterização, na catalogação do conjunto de sintomas esses, né? Alguma pessoa do Brasil pode estudar. Eu até recomendo que estude, porque é interessante a gente ver desde lá do Brasil, com certeza, como é que o Brasil vê o imigrante que vai para o Brasil. Aí a coca é o seu rabo, como a gente diz. Mas tenta perguntar. Com certeza. A gente está chegando, infelizmente, ao final, né, da nossa live. Já tem 57 minutos, mas a gente vai fazer uma última pergunta aqui. Clarissa Barros, que eu quero mandar um abraço para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Clarissa, Márcia Maranhão, Maria, enfim, né? As pessoas que estão nos acompanhando. Ela diz, Clarissa, é interessante essa discussão. Os estereótipos que fortalecem a divisão nós, eles, existem em todas as dinâmicas sociais. Quais deles vocês consideram mais importante para retratar a relação do imigrante brasileiro na Espanha? Deixa eu dizer uma resposta, para você ver como é interessante. Gênero. A desigualdade e o machismo característico brasileiro, somado com o machismo característico mundial, me faz, nesse exato momento que as pessoas vieram porque tinham uma live comigo, calar-me absolutamente e escutar mais o que tem a dizer Fabiana. Não é por uma questão de boniteza, não, é coerência. Porque ela, Fabiana e Mércia e Maria, essas mulheres têm muito mais a aportar. Se o grande problema eu reconheço que é esse, porque seria eu que teria que vir aqui com minha visão. Por mais apoiador do feminismo que eu seja, né? Mas ainda assim me reconhecendo como uma pessoa com uma carga de patriarcado muito forte. Porque o primeiro, Fabiana, é o reconhecimento. Para você mudar, ou você fica nessa de, hoje é 20 de novembro, não precisa ter 20 de novembro, não, é o dia da humanidade, é o dia da consciência humana. E negar a existência do racismo contra o povo preto brasileiro. Entendeu? Para mim é gênero. E você? O que você acha? Para você rematar. Não, eu acho que é isso mesmo, Flávio. Eu acho que
Exatamente isso, né? A questão de gênero é fundamental, mas eu acho que pessoas como você, né? Eu não quero desmerecer, como você tem feito um trabalho muito importante, né? E a gente, infelizmente, não pôde falar tudo porque o tempo é limitado, mas você é uma pessoa que vem lutando aí também por um, né? Por um, vamos botar assim, um mundo melhor, utopicamente. Mas a gente faz um trabalho aqui, né? Com mulheres. É muito importante o trabalho com homens, né? Isso que você falou, esse grupo com homens é fundamental. Eu acho que a gente tem que também pensar nessas questões ligadas também aos homens, porque, de fato, há um patriarcado aí de base, né? A gente vem de uma cultura também extremamente machista, a gente está num país que tem uma cultura também muito machista, e é importante essas discussões. Então, a gente tem que apoiar mesmo essas iniciativas e, claro, tentar ver como é que a gente pode se fortalecer, né? Porque, de fato, esses estereótipos são muito fortes, né? A gente, quando está escutando, a gente sabe a fragilidade, entre aspas, das mulheres, mas infelizmente, né, da vulnerabilidade. As mulheres têm muito mais vulnerabilidade do que os homens, no entanto, são as mulheres que migram, né? Você veja que tem uma força aí, algo que, enfim, que a gente vai, mas a gente sabe o quanto vai ouvir, enfim, muita coisa. Gente, infelizmente, né, a gente tem que terminar, né, Flávio? Essa live. Mas a gente faz outra. Eu quero, olha, tem um monte de pergunta, né? A gente pode fazer o seguinte, Flávio, depois ir respondendo. Líria Reis entrou, Pedro Zimmermann, que está na Suíça. As pessoas estão agradecendo, né? Obrigada a vocês, né, Flávio? Agradeço muito. Quero também agradecer a Flávio, que, novamente, né, dizer que é um prazer, Flávio, lhe escutar e poder lhe rever, mesmo que seja online, né? Quero um livro para aula. Está aqui, ó. Está aqui, para aula. Está aqui, ó. Para aula. Eu fiz uma dedicatória e vou mandar para você. Ai! Não, eu não mando, não. Eu não mando. Tem que ser livro. pessoalmente, né? Esse livro é só mesmo que seja no Galo da Madrugada ou na Ladeira de Olinda. Aí o livro vai. Gente, não dá certo. Nordestino com nordestino conversando, a gente vai terminar em carnaval, né? Olha, deixa eu agradecer a Mércia também, porque ela fez um trabalho danado para serviço. Lá com o bebê dela, lá ela me disse. Né? Então, ela está presente aqui conosco. Ela está nos assistindo, né? É isso. Ela, o trabalho, através de você, eu conheci mais uma pessoa maravilhosa. Eu queria agradecer porque essa é a primeira vez que a gente consegue fazer uma live com o pessoal da rede, não uma rede que foi eu que fundei, né? Foram um grupo de pessoas, mas eu sei que está entrando muita gente aqui agora no meu... Eu estou aqui com o computador aberto da Suíça, da Bélgica, tem os meus amigos do Japão, tem um grupo de estudo no Japão, né? Olha... E eles estão entrando aqui também, fazendo 1000 perguntas que a gente não vai conseguir. Ai, que bom. Mas a gente depois pode por escrito, né? Respondendo. Eu acho que a gente também pode usar também a página de vocês, porque eu quero conhecer muito mais o trabalho da... Eu já conheço o seu trabalho, né? Mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem como as pessoas... No fundo, essa live é pensada para chegar no meu limite. Eu falei algumas coisas, mas eu paro e digo, agora é com vocês. Porque eu sou muito coerente e muito ético em relação a isso. Eu acho que tem que procurar profissionais. Eu acho. Flávio, eu agradeço pela sua ética, né? De fato, é muito importante, né? Mércia, eu também quero agradecer a Mércia por todo o esforço dela. Infelizmente, a live seria com certeza mais rica, mais proveitosa, mas infelizmente Mércia não pôde se conectar, né? Tem até Maria Inês Bueno dizendo, ai, que pena que Mércia não... Provavelmente é alguém conhecido de Mércia. Mércia diz assim, como não poderia deixar de ser, a síndrome requer uma intervenção preventiva, tanto no nível individual quanto comunitário. Isso é uma citação de Juan Carlos Fernandes Rodrigues. Uhum. Então, a gente termina, né, dizendo exatamente isso, é preciso prevenir, é preciso que as pessoas procurem mais atenção aos seus emocionais, né, e com esse momento com o Flávio, a gente pôde falar um pouquinho, mas, enfim, quem sabe, né, organizamos esse momento. E é isso, gente. Muito obrigado e obrigada, Flávio, e até a próxima, né?
Ai, que lindo. É, porque senão, se não for com amor, as coisas também... Não é piegas, não. É porque realmente tem que ter essa emoção. Tá bom, gente. Depois a gente vai respondendo. Um beijo, viu, amigo? E até a próxima.